3 aspectos importantes sobre o plano de recuperação judicial. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente sobre recuperação judicial. Vamos lá? Hoje eu quero abordar 3 questões importantes sobre o plano de recuperação judicial que passam despercebido e que as pessoas que não são iniciadas na área de recuperação judicial geralmente desconhecem. Questões muito importantes que eu tenho certeza vão ajudá-la a atuar nessa área em crescente expansão. Bom, olha só. Antes de abordar essas 3 questões, eu quero chamar a atenção que o processo de recuperação judicial tem no PRJ, no plano de recuperação judicial, o seu coração. Por quê? Porque o PRJ é a forma pela qual a empresa pretende arcar com o seu passivo. Vê bem, a recuperanda ingressou em recuperação judicial e isso nada mais é do que pedir ao judiciário o socorro e o direito de apresentar uma forma de pagar total ou parcialmente os seus créditos. Tudo isso, essa forma de pagar, vai estar expressa no plano de recuperação judicial, que será objeto da deliberação majoritária dos credores em Assembleia Geral de Credores, que eu vou abordar em outro momento. Eu só quero chamar a atenção que o PRJ é a forma pela qual a empresa pretende adimplir os seus compromissos, perfeito? Então vamos lá. 3 questões importantes que eu queria chamar a atenção de você que ainda não é um iniciado nessa área de insolvência. Vamos lá. Primeira questão. 60 dias após o deferimento da recuperação judicial, o deferimento do pedido de recuperação judicial, é obrigação da recuperanda apresentar o PRJ. Esse prazo de 60 dias é improrrogável e o não cumprimento desse prazo importa em convolução de falência. Ou seja, esse prazo é absolutamente fundamental para a empresa, para a recuperanda, razão pela qual você que atua nessa área deve ter total diligência com relação a esse período. E eu digo total diligência porque as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar nessa área, os advogados que não são da área específica, muitas vezes confundem esses 60 dias com um prazo de natureza processual. E não se trata de prazo de natureza processual. Nós estamos falando de prazo cuja natureza é de direito material. Marcelo, me explica. Bom, com o advento do novo CPC em 2015, restou aberta a discussão dentro dos processos de recuperação judicial sobre se estes prazos teriam dias úteis ou dias corridos. Essa discussão foi feita em cada processo de recuperação judicial até 2018, quando o Superior Tribunal de Justiça apresentou como baliza o fato de que o prazo de 60 dias para a apresentação do plano e o prazo de 180 dias do chamado Stand Period, também no mesmo guarda-chuva, tratam-se de prazos de direito material. Você vai me perguntar, Marcelo, o que isso significa? Isso significa que são prazos que não dizem respeito necessariamente à atuação jurisdicional. Não se trata aqui de prazos de natureza judicial para atos processuais, mas se trata sim de prazo cuja natureza é material. E aí a especialidade da Lei 11.101 se sobrepõe à generalidade do Código de Processo Civil, emergente em 2015. Essa discussão foi muito intensa em 2018 e 2019 e o Superior Tribunal de Justiça sedimentou essa questão. Então assim, se você está atuando em processos de recuperação judicial, muita atenção para esse prazo. É 60 dias corridos. Se você atua como procurador da recuperanda, ligue-se e junte um PRJ em tempo hábil. Se você atua como credor, tenha a diligência de acompanhar esses prazos, porque esses prazos podem resultar em, inclusive, a convolução em falência.
A segunda questão que eu quero dividir com você, igualmente prática, igualmente relevante, refere-se ao crédito trabalhista em recuperação judicial. Vê bem, a recuperação judicial é um processo no qual a empresa apresenta as dívidas para o Poder Judiciário, essas dívidas se consolidam nos quadros de credores que vão sendo construídos, o primeiro da empresa, o segundo do administrador, e esse quadro do administrador, em regra, orienta a Assembleia Geral de Credores, mas após esses quadros tem o quadro geral consolidado, o quadro judicial após as impugnações. Tudo bem. A classe 1 do quadro geral de credores é a classe trabalhadores. A pergunta é: eu posso apresentar um deságio para os trabalhadores? A pergunta número 2: eu posso apresentar um prazo elástico para pagamento do crédito trabalhista? Ambas as perguntas são respondidas no artigo 54 da Lei 11.101 e que a jurisprudência já escreveu bastante, já se preocupou bastante e os tribunais superiores também. A primeira pergunta: até quando deve ser pago o crédito trabalhista? Homologação do PRJ em até 1 ano. Regra geral, o crédito trabalhista deve ser adimplido em até 1 ano, após a homologação do plano de recuperação judicial. Existem decisões que pretendem antecipar esse prazo de pagamento, dizendo que devem ser pagos até 1 ano da Assembleia Geral de Credores. Mas, regra geral, o entendimento é esse que eu acabei de mencionar. Segunda pergunta: eu posso apresentar um deságio ao pagamento do crédito trabalhista? Ou, de outra forma, eu posso tornar o pagamento mais elástico? Essa discussão também é muito importante. Sobre deságio, não há limitação do crédito trabalhista em recuperação judicial. Essa postulação foi apresentada ao juízo da recuperação judicial porque o artigo 83 da Lei 11.101 prevê a limitação do crédito trabalhista em até 150 salários mínimos. Mas aí o que os tribunais afirmaram é que essa limitação refere-se ao procedimento falimentar, não dialogando com o artigo 54 da Lei 11.101. E do mesmo modo, não se pode abrir prazos mais elásticos que 1 ano, na forma do artigo 54. Então, ao contrário da classe 2, da classe 3 e da classe 4, que permitem um deságio, que permitem um tempo maior de carência, que permitem um tempo mais elástico para o pagamento, a classe 1 trabalhista exige o pagamento em até 1 ano do crédito integral, consolidado, evidentemente, homologado pelo juízo especializado, que é a Justiça Trabalhista, e devidamente habilitado na recuperação judicial. Tá bem? Vamos lá então à terceira questão. Agora vamos pensar que apresentamos um plano de recuperação, apresentamos formas de pagamento, e a terceira questão que eu quero abordar com você diz respeito à viabilidade econômica. O plano de recuperação judicial, vê bem e presta atenção. Em geral, os advogados, o mesmo judiciário, não dão tanta atenção a esse tema que agora eu quero abordar com você, e passa despercebido o que me parece uma questão essencial. O plano de recuperação judicial deve conter um laudo econômico-financeiro que deponha, olha só, que deponha a viabilidade econômica do empreendimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o plano de recuperação judicial, em termos comuns, para o leigo, para o não iniciado em direito, em termos comuns, o plano de recuperação judicial deve ter uma viabilidade econômica. Ou seja, o plano de recuperação judicial não pode ser uma aventura, não pode ser algo simplesmente para inglês ver ou simplesmente para aprovar e manter a empresa viva mais um tempo. Não!
o plano de recuperação judicial exige para a sua validade, para a sua legalidade, um laudo econômico financeiro que apresente uma viabilidade econômica. Ou seja, o plano deve ser viável do ponto de vista econômico-financeiro, sob pena dele estar frágil e sob pena de, inclusive, se alegar a sua ilegalidade. Existem decisões judiciais que afirmam a ilegalidade do PRJ por faltar a sua viabilidade econômica. Do ponto de vista da empresa em recuperação judicial e do ponto de vista dos credores, é muito importante essa questão porque esse pode ser um objeto de discussão, um objeto de embate, seja na Assembleia de Credores que discutiu o plano de recuperação judicial, seja nos autos do processo, quando um contador, um profissional especializado de auditoria pode impugnar o plano de recuperação, declarando a sua nulidade simplesmente por não estar presente a viabilidade econômico-financeira para o seu regular cumprimento. Por quê? Porque o plano de recuperação judicial é um verdadeiro quebra-cabeça. No plano de recuperação judicial, a empresa apresenta como pretende pagar cada uma das classes, cada um dos créditos submetidos à recuperação judicial, e essa forma de pagamento deve estar conectada com a viabilidade econômica, a produção financeira que essa empresa pretende alcançar, seja através da sua produção em estrito senso, seja através da venda de algumas de suas unidades, na criação de UPIs ou coisa que o valha. Mas essa forma de pagamento deve ter uma conexão com o laudo econômico financeiro que deve estar contido no PRJ. É por isso também que é muito interessante a gente acompanhar algumas recuperações judiciais em que a empresa apresenta o plano de recuperação judicial junto com a viabilidade econômica, com o laudo de viabilidade econômica. Esse plano de recuperação judicial, primeiro, juntado 60 dias corridos do deferimento do processamento, ele acaba sendo atualizado pela discussão com o conjunto dos credores, mas essa atualização do plano de recuperação judicial, da forma de pagamento dos credores, ela não é corroborada por um novo laudo de viabilidade econômica, o que pode criar as condições para eventual impugnação do aditivo do plano de recuperação judicial, no novo plano de recuperação judicial que posteriormente será convalidado, será discutido em assembleia. Tá bem? Bom, espero que vocês estejam gostando desse movimento de produção de conteúdo importante da área de recuperação judicial. Se isso tocou em você, se você achou importante esse conteúdo, se você gostou do modo como eu abordo essas questões, eu convido você a curtir essa página que eu criei com muito carinho e também apertar no sinal, lá, apertar no sininho para seguir as nossas notificações. Além disso, siga a nossa página no Facebook e siga também essa página no Insta, tá bem? Então, siga caminhando comigo, um grande abraço e até mais.